Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 7 de julho, celebramos São Vilibaldo. Vilibaldo nasceu no dia 22 de outubro do ano 700, na cidade de Wesel, na Inglaterra. Ele era de uma família real, a família dos Kents, uma família muito nobre da Inglaterra. Seu pai era o rei Ricardo I e os nomes dos seus irmãos eram Vunibaldo e Walburga. Todos esses, ele, o pai e os irmãos, foram depois canonizados. Quando ele ainda era criança, a educação dele foi dada pelos monges beneditinos. Foi uma época em que ele morou, isso durou vários anos, na abadia de Waltham. Nessa abadia, ele teve um contato muito intenso com a regra de São Bento, com a espiritualidade beneditina em geral. Quando ele já estava para se tornar monge oficialmente, para fazer os seus votos definitivos, no ano de 720, ele saiu. E aí ele viajou com o seu pai e com o seu irmão, Vunibaldo, para uma longa peregrinação, tendo por objetivo chegar até a Terra Santa. Nunca mais Vilibaldo iria voltar à Inglaterra. Eles fizeram essa viagem e no ano de 722, quando eles estavam na Itália, o pai dele, o rei Ricardo I, morreu. Ele ficou um tempo com o irmão em Roma. 2 anos depois, eles deram continuação à peregrinação até a Terra Santa, que na época era dominada pelos árabes. Quando eles chegaram lá, eles tiveram algumas dificuldades por conta de tensões políticas, só que aí eles conseguiram realmente fazer, na prática, 5 anos de peregrinação, de oração, de retiro espiritual pelos lugares santos. Depois, em 729, eles voltam até Roma. Lá, Vilibaldo conhece o Papa Gregório II, que descobre que ele é, digamos assim, um quase monge, e pediu que ele fosse até o mosteiro de Monte Cassino, que era um mosteiro muito tradicional, beneditino, mas que estava em decadência, inclusive com muito poucos monges. Vilibaldo acolheu o pedido do Papa e passou a se dedicar com muito afinco para o reerguimento daquele mosteiro. Aos poucos ele foi incentivando os poucos monges que existiam a viver as regras beneditinas, a espiritualidade de São Bento com um novo fervor, realmente voltando às origens, realmente voltando ao cerne do carisma beneditino. E aos poucos o número de monges foi aumentando, até que ele passou 10 anos nesse trabalho, sendo instrumento de Deus para reerguer aquele mosteiro beneditino que não estava bem. Depois desses 10 anos, ele volta a Roma, o Papa já é outro, é o Papa Gregório III, que pede a ajuda de Vilibaldo para a evangelização da região onde hoje fica a Alemanha. Detalhe, o tio de Vilibaldo é São Bonifácio, que é o grande apóstolo da Alemanha. É aquele que lançou as primeiras sementes de evangelização realmente ali no território alemão. Então, o tio dele, que na época já era arcebispo da Alemanha, o São Bonifácio, pede o auxílio de Vilibaldo e aí, para ajudar mais diretamente o seu tio, ele aceita ser ordenado sacerdote, até então ele não era, e aí ele é ordenado sacerdote e logo em seguida ele é ordenado bispo, ficando à frente da diocese de Eichstätt, tendo sido ordenado e nomeado pelo próprio tio São Bonifácio. Ali, a primeira preocupação dele foi construir uma catedral que não tinha, fundou um mosteiro para contar com a ajuda desses monges no trabalho de evangelização daquele território da Alemanha e foi seguindo cada orientação, cada inspiração que o seu tio e o seu superior eclesiástico, São Bonifácio, apresentava para ele, sempre muito dócil e com um ardor muito grande na evangelização. Ele era um bispo e era também um evangelizador itinerante. Ele estava toda hora viajando de um lugar para outro, evangelizando, fundando igrejas, fundando paróquias,
preparando monges para ajudá-lo no trabalho de evangelização, de pregação, de administração dos sacramentos, formando, recrutando jovens para o sacerdócio e para os mosteiros. Enfim, depois de uma vida muito dedicada e gasta pelo anúncio do evangelho, pela evangelização, especialmente na Alemanha, pelo seu pastoreio como bispo, ele chegou a morrer no dia 7 de julho de 787, ou seja, já muito idoso, no próprio mosteiro que ele havia fundado em Eichstätt, na Alemanha. Morreu já com fama de santidade. Logo após a sua morte, já surgiu um culto popular muito forte em torno daquele bispo santo, São Vilibaldo. As pessoas já faziam peregrinação ao seu túmulo, já pediam a intercessão dele para diversas situações, até que a sua canonização veio no ano de 1256. Um grande santo, monge, evangelizador, peregrino, bispo e muito dócil aos apelos de Deus que surgem na sua vida e na sua história por meio da Igreja. Um santo que vem de uma família santa para ser resposta para a Igreja e para o mundo do seu tempo. Que ele nos inspire a ser resposta para hoje, para o nosso tempo e para as necessidades que hoje a Igreja tem. São Vilibaldo, rogai por nós.